Hoje, pela manhã, nós abordamos o tema da série de mensagens de vacina, o tema da frieza espiritual nos aspectos preventivos. Como podemos prevenir a frieza espiritual na nossa vida? E agora, à noite, nós estamos trabalhando esse tema na seguinte perspectiva: se você já teve o seu coração esfriado de alguma maneira, se você está atravessando o problema da frieza espiritual, então eu quero convidar você hoje a encontrar alguns caminhos para o seu aquecimento espiritual, para a sua cura deste que é, na verdade, uma doença da alma. A frieza espiritual é uma doença que vai se instalando em nós. Ela não começa na alma, ela começa com a maneira como nós conduzimos a nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, as coisas que pensamos. Isso vai, então, permitindo que a doença vá se alastrando e vá encontrando lugares mais profundos no nosso coração. A frieza espiritual é uma doença insidiosa, isto é, ela vai tomando conta da nossa vida aos pouquinhos, né? Nós não percebemos nitidamente a sua presença até que ela então tome totalmente o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as direções que estamos empregando nas nossas vidas. E quando você se dá conta, o seu coração já está abaixo de zero. Essa é uma realidade muito triste que muita gente, muitas vezes, muitos crentes cristãos enfrentam. A frieza espiritual, ela quebra a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. A frieza espiritual quebra a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo, a nossa comunhão fica afetada. Ela destrói a nossa vida de oração. A frieza espiritual cria barreiras para a evangelização. Enfim, ela destrói toda a nossa relação com Deus e tudo aquilo que acontece nas nossas vidas como reflexo dessa presença de Cristo em nosso coração. É um processo de morte que nós acabamos enfrentando, né? Mas nós nunca devemos considerar alguém definitivamente morto espiritual até que o seu coração seja aquecido pela presença de Jesus. Então, nós estamos trabalhando esses temas nesse início de 2021 para que você seja revigorado na sua relação com Cristo, revigorado na sua vida espiritual, que ela seja pungente, frutífera, abençoada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Porque se a vida tem o potencial de esfriar o seu coração, eu quero que você saiba neste momento, nessa noite, que Jesus pode aquecer você novamente. Ele pode trazer você para essa comunhão com Cristo, essa comunhão maravilhosa, a comunhão com Deus. Agora, se você está frio, o que você pode então fazer? Que atitude você pode tomar nesta sua relação com Jesus? A primeira coisa que eu quero sugerir a você nessa noite é que você confesse os seus pecados que estão ocultos lá, sendo agasalhados e alimentados no seu coração. A Bíblia Sagrada, ela nos adverte que o pecado nos estraga por dentro. Davi chegou a dizer que o pecado acolhido apodreceu os ossos, né, do seu corpo. O pecado é como um câncer espiritual que vai se alastrando, que vai se espalhando e vai destruindo tudo que há de bom dentro do nosso coração. Muitas vezes a frieza espiritual ela pode estar atrelada justamente aos pecados não confessados. A gente sabe que aquela atitude que eu estou tomando, sabe aquilo que eu estou realizando, que eu estou praticando, nós sabemos que isso desagrada a Deus, mas nós vamos ali mantendo dia a dia, praticando, nos envolvendo cada vez mais. Muitas vezes, você sabe, né? Ninguém sabe, seu marido, a sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, os seus pais não sabem, seus irmãos em Cristo não sabem, você sabe. E tem uma outra pessoa que sabe também, que é Deus. E nós vamos, então, nos aprofundando
nesses caminhos tortuosos, isso vai destruindo a nossa relação com Deus. Nós sabemos que isso desagrada ao nosso Pai, sabemos que isso estraga a nossa relação com o nosso Pai. Então, muitas vezes, nós vamos nos permitindo viver assim. Então, você precisa voltar o seu coração para Deus, e para que você faça isso, o primeiro passo é você confessar o seu pecado. Confessar é contar para Deus o que está acontecendo com você. Não é que Deus não saiba, é que você não sabe ainda todas as implicações, e você precisa contar para Deus, para que nessa relação de oração com Deus fique mais claro para você o que está acontecendo na sua vida. Você precisa contar, você precisa se confessar, você precisa dizer para Deus o que está acontecendo no seu coração. E mais, confessar não é só contar para Deus, confessar é mudar de vida. Se você está indo numa direção, você passa a ir em outra direção completamente diferente. Confessar é mudar a direção dos passos na direção para onde você está indo. Então mude a direção da sua vida, mude a direção dos seus passos, confesse o seu pecado diante de Deus. A segunda coisa que eu quero sugerir a você, para que você tenha o seu coração aquecido nesse início de 2021, é que você peça a Deus que revitalize a fé no seu coração. Sabe, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se é dom de Deus, é uma dádiva, é uma graça. A fé chega ao nosso coração não pelos nossos esforços pessoais, mas por aquilo que Deus faz em nós. Em Marcos 9, há uma história muito interessante de um pai que estava muito aflito porque o seu filho ele era dominado por espíritos malignos. Esses espíritos malignos faziam com que o seu filho estivesse definhando diante aos olhos dos seus pais. Você imagina, você tem um filho e ele está ali sendo consumido, destruído, dominado, e você não pode fazer nada por ele, você está completamente fora do seu alcance. E aquele pai estava desesperado, já deve ter buscado muitos tipos de soluções, nunca encontrou, até que ele toma uma decisão de ir até Jesus. Ele vai à presença de Jesus e ele conta para Jesus o que está acontecendo com seu filho. E ele pergunta para Jesus uma pergunta que é extraordinária. Que bom que ela está aqui nas Escrituras Sagradas. Ele pergunta: o senhor pode ajudar o meu filho? O senhor pode fazer alguma coisa por ele? E Jesus responde com uma outra pergunta. Ele pergunta assim: se posso fazer alguma coisa pelo seu filho? E aí ele fala uma frase, que é uma frase extraordinária. Ele diz: tudo é permitido àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E ele perguntou para aquele pai: você crê nisso? E aquele pai, se vendo diante de uma pergunta tão profunda, né, tão essencial, e querendo ser o mais sincero possível, ele disse para Jesus: olha, eu quero crer, mas por favor, ajuda na minha incredulidade. Eu acredito que esse episódio é um dos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, porque ele está mostrando que mesmo aqueles que dizem que não têm uma fé madura, uma fé já adulta no seu coração, que não têm uma fé que é sustentável, consistente, mesmo esses podem contar com a bênção de Jesus, podem pedir a Jesus que instale, ou que aqueça, ou que reavive, ou que ilumine a fé no seu coração. E eu quero convidar você nesse momento a que você peça também a Jesus: Jesus, eu estou vivendo um tempo tão difícil, desafios tão mais altos do que eu, desafios tão maiores do que eu posso lidar. Eu estou vivendo com situações tão complicadas, eu estou vendo a fé no meu coração definhar de alguma maneira. Então eu peço ao Senhor que reavive a fé no meu coração. Foi exatamente o que Jesus fez. Aquele menino foi curado, Jesus expulsou os demônios da vida daquela criança e o devolveu ao seu pai. Ele tomou o seu filho e voltou para casa com o seu filho curado e liberto. Sabe,
não é difícil que esse clima glacial, ele insista em tomar conta do nosso coração. Sobretudo em tempos difíceis. Nós ficamos com dificuldade de acreditar, ficamos com dificuldades de crer, nós ficamos muito inseguros, ficamos muitas vezes dominados pelo medo, né? Então eu quero encorajar você nessa noite a pedir que Jesus aqueça o seu coração. Se as suas circunstâncias estão esfriando o seu coração, peça a Jesus que aqueça o seu coração, confesse o seu pecado, aproxime-se de Deus. Eu tenho certeza que é exatamente isso que Deus quer fazer, aquecer a sua vida com o seu amor, com o seu poder e com a sua graça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
unção, mais do teu